Você já se perguntou se tudo o que sabe sobre as testemunhas de Jeová é realmente verdade? Muitos as veem apenas como pessoas que batem as portas ou distribuem folhetos, mas a verdade é muito mais complexa. Jesus advertiu em Mateus 7,15: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Essa advertência nos convida a estar atentos e discernir a verdade por trás das aparências religiosas. Hoje exploraremos a história, as crenças e as práticas das testemunhas de Jeová, revelando aspectos que talvez você desconheça. Se alguma vez você se perguntou o que se esconde por trás dessa organização, esta mensagem vai te surpreender. Você está pronto para descobrir a verdade que pode mudar sua perspectiva? A história das testemunhas de Jeová esconde mais do que muitos imaginam. O que parece ser apenas um grupo religioso dedicado a pregar de casa em casa, tem um trasfondo surpreendente que poucos conhecem. Para entender realmente quem são e o que ensinam, é necessário voltar ao princípio, onde suas raízes revelam aspectos que contradizem as ensinanças fundamentais da Palavra de Deus. Em João 8,32, Jesus declarou: e conhecerão a verdade e a verdade os fará livres. Essas palavras nos lembram que somente a verdade que vem de Deus pode trazer liberdade espiritual. No entanto, quando uma organização distorce essa verdade, seus seguidores acabam presos em um sistema que os afasta do verdadeiro evangelho. Assim ocorre com as testemunhas de Jeová, um grupo que se espalhou pelo mundo proclamando que possui o único caminho para a salvação, quando na realidade suas raízes estão repletas de erros e manipulações que confundiram milhões. A origem dessa organização remonta ao século XIX, quando Charles T. Russell fundou um movimento conhecido como Estudantes da Bíblia. Russell, influenciado por diversas correntes religiosas de sua época, questionou doutrinas bíblicas fundamentais e começou a ensinar ideias que se desviavam do verdadeiro mensagem de Cristo. Embora afirmasse que sua intenção era restaurar a pureza do cristianismo, na realidade suas ensinanças semearam confusão e engano. Um elemento chave na história de Russell foi sua obsessão pelas profecias do fim do mundo. Convencido de que a segunda vinda de Cristo ocorreria em 1164, ele predisse que aquele ano marcaria o início de uma nova era espiritual. Quando essa predição não se cumpriu, afirmou que Jesus realmente havia retornado, mas de forma invisível. Essa ideia foi apenas o começo de uma série de ensinanças que desviaram gravemente a mensagem do Evangelho. A Bíblia nos adverte claramente sobre aqueles que manipulam a verdade. Em 2 Pedro 2:1 lemos: houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até mesmo o Senhor que os resgatou, atraindo sobre si mesmos uma destruição repentina. Essa advertência descreve com precisão o que ocorreu com as ensinanças de Russell, pois pouco a pouco foram introduzidos conceitos que não apenas contradiziam as Escrituras, mas também afastavam as pessoas do verdadeiro mensagem de salvação. Após a morte de Russell, a liderança da organização passou para as mãos de Joseph Rutherford, que consolidou ainda mais as doutrinas errôneas que hoje caracterizam as testemunhas de Jeová. Rutherford foi quem introduziu o nome Testemunhas de Jeová, assegurando que essa era a única maneira correta de se referir ao povo de Deus. No entanto, essa afirmação ignora o chamado universal do Evangelho, que nos lembra que todos os que creem em Cristo são filhos de Deus, sem a necessidade de pertencer a uma organização específica. Gálatas 3:26 nos diz claramente: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Um dos aspectos mais preocupantes da origem das testemunhas de Jeová é sua rejeição à divindade de Cristo. Desde seus inícios, Russell ensinou que Jesus não era Deus, mas uma criação menor, uma ideia que contradiz diretamente as palavras de Jesus em João 10:30, onde ele mesmo declarou: eu e o Pai somos um. Essa negação da natureza divina de Cristo representa um ataque frontal ao coração do Evangelho, pois sem reconhecer que Jesus é Deus encarnado, o sacrifício na cruz perde seu poder redentor. Além disso, as testemunhas de Jeová promoveram desde seus primeiros anos uma versão alterada das Escrituras, conhecida como a tradução do Novo Mundo.
Essa versão foi projetada especificamente para ajustar os textos bíblicos às suas próprias doutrinas. Por exemplo, em João 1:1:1, onde a Bíblia diz claramente: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, eles modificaram o texto para afirmar que o Verbo era um Deus, reduzindo assim a divindade de Cristo a uma figura secundária. Esse tipo de manipulação levou milhares de pessoas a crerem em uma versão distorcida da mensagem divina. A palavra de Deus nos adverte sobre o perigo de adicionar ou subtrair ensinanças das Escrituras. Em Apocalipse 22:18-19, encontramos uma advertência contundente. Eu advirto a todo aquele que ouve as palavras proféticas deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar palavras deste livro profético, Deus lhe tirará sua parte na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Essa advertência ressalta a gravidade de alterar a mensagem divina, e no entanto, isso é precisamente o que foi feito com essa tradução manipulada. Outro aspecto inquietante da origem das Testemunhas de Jeová é sua rejeição à cruz como símbolo do sacrifício de Cristo. Eles asseguram que Jesus não morreu em uma cruz, mas em um madeiro vertical, e por isso proíbem o uso da cruz em suas práticas religiosas. Essa postura contradiz o testemunho histórico e bíblico que revela a cruz como símbolo central da redenção. Em 1 Coríntios 1:18 nos é dito: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós os que somos salvos, é o poder de Deus. Ao desprezar a cruz, as Testemunhas de Jeová rejeitam o símbolo mais poderoso do amor e da graça de Deus. Além de suas ensinanças errôneas, o caráter autoritário da organização se manifestou desde seus inícios. Rutherford implementou um sistema rígido de controle sobre seus seguidores, exigindo total obediência às diretrizes estabelecidas pela sede central, conhecida como corpo governante. Essa estrutura piramidal consolidou o poder em um pequeno grupo de líderes que afirmam ser o único canal autorizado por Deus para interpretar as Escrituras. Esse tipo de controle contradiz a liberdade que Cristo oferece a seus seguidores. Em João 8:36 lemos: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A fé em Jesus nos conduz a uma relação direta com Deus, não a uma dependência cega de uma organização humana. O resultado dessas doutrinas e práticas foi a criação de uma comunidade marcada pelo temor e pelo controle. Desde seus inícios, as Testemunhas de Jeová ensinaram que somente aqueles que permanecem leais à sua organização poderão ser salvos, gerando em seus membros uma ansiedade constante e uma dependência total de seus líderes. Essa manipulação emocional prendeu milhares de pessoas em um sistema que as impede de experimentar a liberdade e o amor que Cristo oferece. As raízes das Testemunhas de Jeová estão longe de ser uma base firme na palavra de Deus. Suas ensinanças distorcidas, sua rejeição à divindade de Cristo e sua manipulação das Escrituras revelam que essa organização se afastou do verdadeiro Evangelho. No entanto, a mensagem de Jesus continua sendo uma fonte inesgotável de esperança para aqueles que buscam a verdade. Em Mateus 11:28, Jesus convida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa é a promessa que permanece firme para todos aqueles que, ao descobrirem a falsidade, decidem voltar seus olhos para Cristo. Ele não impõe cargas pesadas, nem exige submissão cega, mas convida a uma relação baseada no amor, na graça e na verdade. E é nessa verdade que se encontra a verdadeira liberdade espiritual que somente Cristo pode dar. Ao longo da história, um dos maiores indicadores de que uma ensinança não provém de Deus é a insistência em estabelecer datas exatas para o fim do mundo. Jesus mesmo advertiu claramente em Mateus 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, mas somente meu Pai. Apesar dessa advertência, as Testemunhas de Jeová basearam grande parte de sua mensagem em predições falhas que não apenas se mostraram errôneas, mas também deixaram profundas consequências na vida espiritual e emocional de seus seguidores. A origem dessas predições remonta a Charles T. Russell, que afirmou que 1874 marcaria a data do retorno invisível de Cristo e o início de uma nova era espiritual.
Quando essa predição não se cumpriu, Russell assegurou que Jesus realmente havia retornado, mas de forma invisível, dando início ao que ele chamou de presença espiritual de Cristo na Terra. Mais adiante, Russell proclamou que o ano de 1914 seria o fim definitivo do sistema mundial, uma data que muitos de seus seguidores esperavam com temor e expectativa. No entanto, o ano transcorreu sem que nada extraordinário ocorresse. Esse fracasso não apenas desiludiu muitos, mas também expôs a natureza humana de suas afirmações, afastando-se claramente da orientação divina que somente Deus pode revelar. Apesar do evidente erro, os líderes das Testemunhas de Jeová não reconheceram a falsidade de suas profecias. Em vez de admitir que haviam se equivocado, modificaram sua ensinança para afirmar que 1914 não foi o fim do mundo, mas o início do reinado invisível de Cristo. Essa técnica de reinterpretar seus erros tornou-se uma constante dentro da organização. O apóstolo Paulo advertiu sobre essas práticas em 2 Timóteo 4:3-4, onde escreveu: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme seus próprios desejos, e se recusarão a ouvir a verdade, voltando-se para as fábulas. O padrão de predições falhas continuou com Joseph Rother, sucessor de Russell, que proclamou que, em 1925, personagens bíblicos como Abraão, Isaac e Jacó ressuscitariam para reinar sobre a terra. Essa declaração foi promovida com grande ênfase dentro da organização, gerando em seus seguidores uma expectativa fervorosa de que aquele ano marcaria um evento milagroso que mudaria o mundo. Quando 1925 chegou e nada ocorreu, a frustração e a confusão tomaram conta de muitos membros. Mas em vez de reconhecer o erro, os líderes justificaram a falha, afirmando que se tratava de uma prova de fé. Essa estratégia manipuladora fortaleceu o controle emocional que a organização exercia sobre seus seguidores, que em vez de questionar o ocorrido, sentiram-se culpados por terem duvidado. Esse padrão se repetiu novamente com a predição de que o fim do mundo ocorreria em 1975. Durante anos, a organização promoveu essa data como o momento em que o Armagedon chegaria e somente as Testemunhas de Jeová sobreviveriam. Incentivou-se os membros a venderem seus bens, abandonarem seus empregos e se dedicarem completamente à obra de pregação, acreditando que o fim era iminente. No entanto, quando 1975 chegou e o mundo continuou como sempre, milhares de pessoas experimentaram uma profunda decepção. Muitos que haviam entregado suas vidas à organização sentiram que seus esforços haviam sido em vão. As Escrituras são claras ao nos advertirem sobre o perigo daqueles que afirmam falsamente conhecer o futuro. Em Deuteronômio 18:22 estabelece-se um princípio claro para identificar os falsos profetas. Quando o profeta falar em nome de Jeová, se a palavra não se cumprir nem se realizar, essa palavra não é de Jeová, com presunção a falou o profeta, não tenha temor dele. Essa declaração revela que uma profecia não é verdadeira apenas porque é proclamada com convicção. A única evidência válida é seu cumprimento. Ao observar a história das Testemunhas de Jeová, fica claro que suas predições repetidamente não cumpridas expõem a falsidade de suas afirmações. O impacto dessas profecias falhas não se limitou à desilusão espiritual. Muitos membros que dedicaram anos de suas vidas à organização se encontraram enfrentando problemas financeiros, perda de relações e uma sensação de vazio ao descobrirem que seus sacrifícios estavam baseados em uma mentira. O dano emocional foi profundo, pois essas predições não apenas brincaram com as emoções das pessoas, mas também enfraqueceram a confiança na verdadeira palavra de Deus. A insistência em estabelecer datas exatas para o fim do mundo reflete uma desconexão com a ensinança central de Jesus, que ensinou seus discípulos a vigiar e estar preparados, não a depender de cálculos humanos. Em Atos 1:7, Cristo afirmou: não lhes cabe saber os tempos ou as datas que o Pai fixou com sua própria autoridade. Com essas palavras, Jesus deixou claro que o foco de seus seguidores deveria estar em viver em santidade e comunhão com Deus, em vez de se obsessionarem com especulações sobre o futuro. Apesar de as Escrituras ensinarem que somente Deus conhece o dia e a hora do fim,
As testemunhas de Jeová construíram grande parte de sua estrutura doutrinária em torno de predições humanas, que se mostraram falsas uma e outra vez. Essa prática não apenas distorceu a mensagem do Evangelho, mas também gerou um ciclo constante de temor, manipulação e controle. O apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro 3,10, "O dia do Senhor virá como ladrão na noite." Essa passagem enfatiza que o retorno de Cristo será inesperado e que nenhum ser humano pode antecipá-lo com precisão. A verdadeira mensagem do Evangelho não se baseia em predições sobre o fim do mundo, mas na promessa segura de salvação por meio de Cristo. Em vez de viver sob a incerteza gerada por cálculos humanos, a Bíblia nos chama a confiar plenamente na graça de Deus e em seu plano perfeito. Em Romanos 10:11, nos é assegurado: todo aquele que crer nele não será envergonhado. Essa declaração revela que nossa fé não depende de teorias humanas, mas da segurança que encontramos em Cristo e em seu sacrifício na cruz. As repetidas predições falhas das testemunhas de Jeová não apenas demonstraram a falsidade de suas ensinanças, mas também evidenciaram o perigo de confiar em doutrinas que desviam o foco da verdadeira mensagem de salvação. Jesus advertiu em Mateus 24:4-5, "Cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, 'Eu sou o Cristo,' e enganarão a muitos." Lembre-se de que o engano espiritual nem sempre se apresenta na forma de mentiras evidentes, mas muitas vezes se disfarça de promessas aparentemente legítimas que manipulam as emoções e enfraquecem a fé genuína. Diante desse panorama, é vital lembrar que a verdadeira segurança espiritual não se encontra em predições humanas, nem em organizações que afirmam ter o conhecimento exclusivo do plano de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que somente em Cristo encontramos a verdade que nos conduz à vida eterna. Em João 14:6, Jesus proclamou, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Essa afirmação revela que toda doutrina que tenta adicionar requisitos humanos ou predições adicionais à obra redentora de Cristo se afasta do verdadeiro Evangelho. O chamado que Jesus nos faz é claro: viver com fé, esperança e confiança em sua palavra, sem nos deixarmos arrastar por aqueles que pretendem ter um conhecimento que pertence somente a Deus. Em vez de temer datas incertas, a Bíblia nos anima a manter nosso olhar em Cristo, que é o único fundamento seguro para nossa fé e nossa salvação. As crenças ensinadas pelas testemunhas de Jeová se apresentam como a única interpretação correta das Escrituras. Mas uma análise profunda revela que muitas de suas doutrinas contradizem as ensinanças centrais de Jesus. Essa contradição não apenas confunde aqueles que estão dentro da organização, mas também distorce a mensagem de salvação que Cristo proclamou. A palavra de Deus nos adverte que essas distorções não são simples erros sem consequências, mas podem desviar as pessoas do caminho que conduz à vida eterna. Em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo escreveu, "Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu lhes pregue um evangelho diferente do que lhes pregamos, seja anátema." Essas palavras sublinham a gravidade de alterar a mensagem de Cristo, algo que as testemunhas de Jeová fizeram sistematicamente ao longo de sua história. Uma das doutrinas mais preocupantes que ensinam é a negação da divindade de Jesus. Desde seus inícios, essa organização sustentou que Cristo não é Deus, mas uma criação menor, a quem identificam como Arcanjo Miguel. Essa ensinança contradiz diretamente a revelação bíblica sobre a natureza divina de Cristo. Em João 1:1, afirma-se claramente, "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Essa passagem estabelece que Jesus não apenas existia desde o princípio, mas compartilha a mesma essência divina do Pai. Ao negar essa verdade, as testemunhas de Jeová reduzem Cristo a uma figura inferior, distorcendo o fundamento do Evangelho. A Escritura revela que Jesus recebeu adoração, algo que é permitido somente a Deus. Em Mateus 14:33, depois que Jesus acalmou a tempestade, seus discípulos se prostraram diante dele e declararam verdadeiramente: "Tu és o Filho de Deus." Jesus não rejeitou essa adoração, porque ele mesmo é Deus encarnado. Em Apocalipse 5:13, descreve-se uma cena em que toda a criação louva tanto ao Pai quanto ao Filho, proclamando:
Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Essa adoração conjunta é uma prova contundente de que Cristo é digno do mesmo honor que o Pai. Ao negar a divindade de Jesus, as testemunhas de Jeová não apenas rejeitam a identidade real do Salvador, mas também anulam o poder redentor de seu sacrifício na cruz. Outro aspecto preocupante em suas crenças é sua visão distorcida sobre a salvação. A Bíblia ensina que a salvação é um presente merecido que se recebe unicamente pela fé em Cristo. Efésios 2:8-9 declara: porque pela graça vocês foram salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. No entanto, as testemunhas de Jeová ensinam que a salvação depende em grande medida do esforço humano e do cumprimento de normas impostas pela organização. Afirma-se que somente aqueles que se mantiverem ativos na pregação e cumprirem fielmente as diretrizes do corpo governante terão esperança de sobreviver ao Armagedon. Essa ensinança contradiz a mensagem central do Evangelho, que proclama que Cristo já fez tudo o necessário para que possamos ser salvos. Ao condicionar a salvação ao cumprimento de regras humanas, as testemunhas de Jeová impõem uma carga que Jesus nunca estabeleceu. Em Mateus 11:28-30, o Senhor convida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite destaca que o caminho de Cristo não se baseia no temor, nem na imposição de normas inatingíveis, mas em uma relação de amor e confiança com Ele. A manipulação doutrinária das testemunhas de Jeová também se manifesta em sua ensinança sobre o Espírito Santo. Eles afirmam que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, mas uma força ativa que Deus utiliza para cumprir sua vontade. Essa negação da personalidade do Espírito contradiz numerosas referências bíblicas que mostram que ele possui atributos pessoais. Em João 14:26, Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esse versículo revela que o Espírito Santo ensina, lembra e atua como um ser pessoal. Além disso, em Efésios 4:30 somos advertidos: não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer é uma ação que só pode ser aplicada a uma pessoa, não a uma força impessoal. Ao reduzir o Espírito Santo a uma simples energia, as testemunhas de Jeová privam seus membros de compreender a verdadeira obra do Consolador, que fortalece, guia e transforma os crentes. Em vez de confiar na direção do Espírito, promove-se a obediência cega às instruções do corpo governante, uma liderança humana que se apresenta como o único canal autorizado por Deus para interpretar as Escrituras. Essa desviação não apenas limita a liberdade espiritual de seus membros, mas também os afasta da fonte de poder e consolo que o Espírito Santo oferece a todos os que creem em Cristo. Outra crença que contradiz as ensinanças bíblicas é sua rejeição à cruz como símbolo do sacrifício de Jesus. As testemunhas de Jeová afirmam que Cristo não morreu em uma cruz, mas em um madeiro vertical, e proíbem seus membros de usar a cruz como representação de sua fé. Essa postura não apenas se afasta da evidência histórica, mas também minimiza o significado profundo da cruz no plano de redenção. Em 1 Coríntios 1:18, o apóstolo Paulo escreveu: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz representa o ato supremo de amor, no qual Cristo entregou sua vida para nos redimir do pecado. Ao desprezar esse símbolo, as testemunhas de Jeová enfraquecem a compreensão da graça divina e o poder transformador do sacrifício de Jesus. As ensinanças das testemunhas de Jeová também distorcem a esperança cristã na vida eterna. Segundo suas crenças, somente um grupo seleto de 144 mil pessoas terá acesso ao céu, enquanto o resto de seus membros só poderá aspirar a viver em uma terra paradisíaca. Essa doutrina contradiz a promessa de Jesus em João 14:2-3, onde ele assegurou: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar.
E se eu for e lhes preparar um lugar, virei novamente e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. A salvação e a vida eterna não estão reservadas para um número limitado de pessoas, mas estão abertas a todos os que depositam sua fé em Cristo. Ao limitar a esperança celestial a uma minoria privilegiada, as testemunhas de Jeová distorcem a mensagem universal do Evangelho, que oferece salvação sem distinção a toda pessoa que crê no sacrifício de Jesus. Em Romanos 10:13 afirma-se: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa revela que não há restrições nem condições humanas que limitem o amor e a redenção que Deus oferece por meio de Cristo. As crenças promovidas pelas testemunhas de Jeová não apenas se afastam das ensinanças bíblicas, mas também impõem barreiras que dificultam que seus membros experimentem a graça, o amor e a liberdade que Jesus oferece. A verdadeira mensagem do Evangelho não está oculta por trás de normas humanas, nem depende de interpretações exclusivas de uma organização religiosa. Em 2 Coríntios 3:17 somos lembrados: porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa liberdade é o presente que Cristo oferece a todos os que decidem segui-lo, sem manipulações ou distorções que obscureçam a verdade revelada em sua palavra. O controle que as testemunhas de Jeová exercem sobre seus membros não se limita às suas crenças doutrinárias, mas se estende profundamente às suas emoções, decisões pessoais e relações sociais. Esse controle é tão sutil e progressivo que muitos não percebem seu impacto até estarem completamente presos em um sistema que condiciona seus pensamentos, sentimentos e conduta. Esse tipo de manipulação não apenas contradiz a mensagem de liberdade que Cristo ensinou, mas também coloca a organização em uma posição que pertence somente a Deus. Em Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo exortou: Cristo nos libertou para que vivamos em liberdade. Portanto, mantenham-se firmes e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Essas palavras revelam que qualquer sistema religioso que impõe cargas que Cristo não estabeleceu está afastando as pessoas da verdadeira liberdade espiritual. O controle emocional dentro das testemunhas de Jeová se manifesta principalmente por meio do temor. Desde o início de seu caminho dentro da organização, seus membros são ensinados a crer que somente obedecendo estritamente às normas impostas pelo corpo governante terão esperança de sobreviver ao Armagedon. Inculca-se que qualquer questionamento ou dúvida é sinal de fraqueza espiritual e que colocar em questão as decisões da organização é se rebelar diretamente contra Deus. Essa estratégia não apenas gera uma submissão absoluta, mas também infunde um medo constante de desagradar a autoridade humana que se apresenta como canal exclusivo de comunicação divina. A Bíblia adverte claramente sobre esse tipo de manipulação espiritual. Em 2 Timóteo 1:7, somos lembrados, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole. O medo paralisante promovido dentro das testemunhas de Jeová contradiz essa mensagem, pois a verdadeira fé em Cristo produz segurança e confiança, não angústia ou incerteza. Esse controle emocional é reforçado por meio de uma estrita vigilância sobre a vida privada de seus membros. A organização promove uma cultura de supervisão, na qual cada aspecto da vida pessoal é observado e avaliado. Instrui-se os membros a reportarem qualquer conduta considerada inadequada, mesmo que se trate de amigos próximos ou familiares. Essa dinâmica cria um ambiente de desconfiança, onde as relações se constroem sob a sombra do temor de ser denunciado. O resultado é um círculo de tensão constante que impede as pessoas de desenvolverem vínculos sinceros e livres dentro da comunidade. O dano que esse controle produz é devastador, porque limita a capacidade de seus membros de tomarem decisões pessoais baseadas em sua própria consciência. Em vez de serem guiados por uma relação íntima com Deus, ensina-se a depender exclusivamente das diretrizes do corpo governante, que se apresenta como a única fonte de verdade autorizada. Isso anula o princípio fundamental da fé cristã, que chama cada crente a desenvolver uma relação direta com Deus, baseada na oração, no estudo das Escrituras e na orientação do Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus prometeu: mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade.
essa promessa assegura que o Espírito Santo é quem dirige o coração do crente, não uma estrutura humana que dita cada aspecto da vida diária. A manipulação emocional exercida pelas testemunhas de Jeová também se manifesta no constante ênfase no conceito da organização. Ensina-se aos membros que sua relação com Deus depende diretamente de sua lealdade à instituição, como se fosse impossível agradar a Deus sem se submeter a seus líderes. Esse enfoque distorce gravemente a mensagem de Cristo, que nunca condicionou o amor do Pai à obediência a uma estrutura humana. Em vez de convidar as pessoas a desenvolverem uma relação genuína com Deus, persuade-se a crer que fora da organização não há esperança de salvação. Essa manipulação se intensifica por meio da exclusão social, aplicada àqueles que decidem abandonar a organização. A prática da expulsão é um dos mecanismos de controle mais severos implementados pelas testemunhas de Jeová. Aqueles que são considerados apóstatas ou que decidem se apartar da organização são rejeitados por seus amigos, familiares e até mesmo seus entes mais próximos. Esse castigo é justificado utilizando textos bíblicos de maneira distorcida, como em 1 Coríntios 5:11, onde o apóstolo Paulo adverte: "Mas agora lhes escrevo que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com tal pessoa nem mesmo comam." No entanto, essa ensinança é tirada de contexto para justificar uma política que gera dor, isolamento e sofrimento emocional em quem decide deixar o grupo. Essa prática vai contra a mensagem redentora que Jesus ensinou. Em Lucas 15, a parábola do filho pródigo revela o amor incondicional do Pai Celestial, que recebeu com compaixão o filho que decidira se apartar. A mensagem de Cristo nunca foi a do rejeição absoluta, mas a do perdão e da restauração. Ao impor a expulsão como forma de castigo, as testemunhas de Jeová se afastam do coração do Evangelho, que chama à reconciliação e ao amor sem condições. A expulsão não apenas separa as pessoas da comunidade religiosa, mas também provoca uma profunda fratura no núcleo familiar. Pais que cortam a comunicação com seus filhos, irmãos que se recusam a se falar, e amizades que se rompem de forma definitiva, são as consequências diretas dessa política. Essa separação não apenas contradiz o mandamento de Jesus de amar até mesmo nossos inimigos, mas também gera feridas emocionais que podem perdurar por anos. Em Efésios 4:32, somos instruídos: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse chamado à compaixão se opõe radicalmente à dureza que caracteriza a prática da expulsão. O controle exercido pelas testemunhas de Jeová não se detém no âmbito emocional ou social, mas se estende até mesmo às decisões médicas de seus membros. A negativa em aceitar transfusões de sangue é uma das doutrinas mais controversas promovidas pela organização, baseando-se em uma interpretação errônea de passagens como Atos 15:29, onde se exorta a abster-se de sangue. As testemunhas de Jeová proíbem seus membros de receber esse tratamento médico, mesmo em situações de vida ou morte. Essa postura não apenas carece de fundamento bíblico sólido, mas também custou a vida de inúmeras pessoas que, sob a pressão da organização, foram obrigadas a rejeitar a atenção médica necessária para salvar suas vidas. A ensinança bíblica sobre o sangue refere-se principalmente ao consumo de sangue, como parte de práticas pagãs e rituais idólatras, não a procedimentos médicos projetados para preservar a vida. O mandato divino de valorizar a vida humana está presente em toda a Escritura. Em Mateus 12:7, Jesus declarou: "Se vocês soubessem o que significa quero misericórdia, e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes." Essa declaração revela que o amor, a compaixão e o bem-estar humano estão acima de qualquer interpretação legalista que coloque em risco a vida das pessoas. A manipulação exercida pelas testemunhas de Jeová por meio do medo, do controle social e da imposição de normas estritas contradiz a mensagem libertadora que Cristo proclamou. Jesus nunca manipulou seus seguidores por meio de ameaças, nem promoveu a exclusão como ferramenta de disciplina. Pelo contrário, seu chamado foi sempre ao amor, à reconciliação e à liberdade espiritual.
Em João 8,36, ele afirmou: "Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres." Essa liberdade é a verdadeira mensagem do Evangelho, uma liberdade que não depende de estruturas humanas, nem de doutrinas manipuladoras, mas da graça e do amor incondicional de Deus. O impacto que as ensinanças e práticas das testemunhas de Jeová têm nas famílias é uma das consequências mais dolorosas e menos visíveis dessa organização. Por trás de sua imagem pública como um grupo religioso disciplinado e organizado, escondem-se profundas feridas emocionais causadas pela aplicação estrita de normas que dividem lares e destroem relações pessoais. Essa fragmentação não é acidental, mas o resultado direto de políticas que impõem a separação como castigo para aqueles que decidem se apartar da organização ou questionar suas doutrinas. O dano que isso provoca se estende além do âmbito espiritual, afetando a saúde emocional, mental e social de quem se vê preso nessa rede de controle. As Escrituras ensinam que a família é uma instituição sagrada projetada por Deus para ser um refúgio de amor, apoio e unidade. Em Efésios 6:2-3, o apóstolo Paulo escreveu: "Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e desfrutes de longa vida na terra." Esse chamado à honra e ao respeito dentro do lar reflete o desígnio divino para a convivência familiar, na qual o amor e a compaixão devem ser o fundamento das relações. No entanto, as testemunhas de Jeová introduziram uma interpretação distorcida que coloca a lealdade à organização acima do vínculo familiar, criando assim uma divisão que contradiz o propósito de Deus. Um dos mecanismos que mais dano produz nas famílias é a prática da expulsão. Aqueles que abandonam a organização, seja por dúvidas doutrinárias, diferenças pessoais, ou simplesmente por decisão própria, são rejeitados não apenas pelos membros da congregação, mas também por seus próprios familiares. Essa separação forçada gera um sofrimento profundo, especialmente nas relações entre pais e filhos, cônjuges e irmãos. Em vez de fomentar a reconciliação e o diálogo, promove-se o distanciamento absoluto, deixando muitas pessoas em um estado de solidão e desespero. A expulsão é justificada citando textos bíblicos fora de contexto, apresentando essa prática como um ato de disciplina espiritual. No entanto, essa interpretação distorce o verdadeiro propósito do Evangelho, que chama à restauração e ao perdão. Em Mateus 18:12-14, Jesus ensinou sobre a compaixão ao relatar a parábola da ovelha perdida, onde o pastor deixa as 99 para buscar a que se extraviou. Essa mensagem revela o coração de Deus, que sempre busca recuperar aqueles que se afastaram, não rejeitá-los ou condená-los ao isolamento social. O resultado dessa política é devastador. Pais que cortam toda a comunicação com seus filhos, irmãos que se recusam a se falar e famílias que ficam emocionalmente fragmentadas, são parte da realidade enfrentada por aqueles que decidem se apartar da organização. Essa separação não apenas gera dor emocional, mas também afeta gravemente a estabilidade espiritual de quem, ao ser rejeitado, sente que foi abandonado não apenas por seus entes queridos, mas também por Deus. Esse dano é especialmente grave porque contradiz o mandamento que Jesus deu em João 13:34, "Um novo mandamento lhes dou, que se amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros." O amor que Cristo ensinou é inclusivo, compassivo e busca sempre restaurar, nunca destruir os laços familiares. O impacto dessas práticas também se estende ao casamento. Dentro das testemunhas de Jeová, desencoraja-se severamente o casamento com pessoas que não pertencem à organização, apresentando essa união como um risco espiritual que poderia afastar os crentes da verdade. Isso gera uma pressão constante em aqueles que estão casados com pessoas que não compartilham suas crenças, provocando tensões que deterioram o relacionamento. Essa ensinança contradiz as palavras do apóstolo Pedro em 1 Pedro 3:1-2, onde se exorta: "Da mesma forma, vocês, mulheres, sejam submissas a seus maridos, para que, se alguns deles não creem na palavra, sejam ganhos pelo comportamento de suas esposas, sem palavras, ao observarem sua conduta pura e respeitosa." Essa instrução não apenas promove o respeito dentro do casamento, mas também destaca que o amor e o testemunho pessoal têm um poder transformador maior que a imposição de regras ou rejeição.
Além do conflito matrimonial, a educação dos filhos também é profundamente afetada pelas ensinanças das testemunhas de Jeová. Instrui-se as crianças a rejeitarem celebrações tradicionais como aniversários e Natal, e proíbe-se sua participação em atividades escolares que envolvam símbolos patrióticos ou práticas consideradas mundanas. Essas restrições geram um ambiente de isolamento social que pode dificultar o desenvolvimento emocional das crianças, que crescem sentindo-se diferentes e, em muitos casos, rejeitadas por seus colegas. Essa dinâmica não apenas as impede de desfrutar de momentos importantes em seu crescimento, mas também introduz nelas uma constante sensação de culpa e temor de desagradar a Deus. Esse tipo de criação estrita se afasta do exemplo de Jesus, que mostrou compaixão e amor pelas crianças, permitindo que se aproximassem dele livremente. Em Marcos 10:14, Jesus declarou: "Deixem que as crianças venham a mim e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas." Essa abertura para com os mais pequenos revela que a fé não deve ser imposta por meio do temor ou da separação social, mas deve ser cultivada em um ambiente de amor, confiança e liberdade. O isolamento social imposto dentro das testemunhas de Jeová não apenas afeta as relações pessoais, mas também limita gravemente o acesso de seus membros a informações externas. Desencoraja-se ativamente a investigação de fontes que questionem as doutrinas da organização, argumentando que toda crítica provém do mundo de Satanás e que somente a literatura publicada pelo corpo governante contém a verdade. Essa estratégia não apenas evita que seus membros descubram a falsidade de muitas de suas ensinanças, mas também impede que possam encontrar o consolo e a esperança que o verdadeiro Evangelho oferece. O controle sobre a informação é uma ferramenta poderosa que a organização utiliza para manter seus membros em um estado de dependência total. Ao limitar o acesso a diferentes perspectivas, evita-se que as pessoas desenvolvam um critério próprio baseado na reflexão e no estudo profundo das Escrituras. Esse controle se opõe diretamente ao convite que Deus faz em Isaías 1:18, onde diz: "Venham agora e raciocinemos juntos", diz o Senhor. O verdadeiro caminho para a fé não se constrói sobre o medo ou a censura, mas sobre a busca sincera da verdade em um diálogo aberto com Deus. A manipulação exercida dentro das testemunhas de Jeová cria um ambiente onde o amor e a graça de Deus são substituídos pelo temor, pelo controle e pela culpa. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de restauração que convida as pessoas a se aproximarem de Deus livremente, não sob a pressão de normas humanas que dividem famílias e semeiam rejeição. Em Romanos 8:38-39, o apóstolo Paulo declara com firmeza: "Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor." Esse amor é o fundamento da fé cristã, um amor que não depende do cumprimento de regras impostas por uma organização, mas que se manifesta na misericórdia, no perdão e na unidade familiar. Cristo veio ao mundo para derrubar as barreiras que separam as pessoas de Deus e umas das outras, e seu chamado continua sendo o mesmo: uma mensagem de esperança que restaura o que o temor e a manipulação tentam destruir. A experiência de quem viveu sob o controle das testemunhas de Jeová revela uma realidade dolorosa que, em muitos casos, deixou cicatrizes profundas na alma. O temor, a manipulação e o isolamento foram ferramentas que essa organização utilizou para manter o controle sobre seus membros, afastando-os da mensagem de liberdade que Cristo veio oferecer. No entanto, a verdade do Evangelho continua sendo uma luz que brilha com poder para restaurar, curar e dar esperança a quem esteve preso em um sistema religioso. Em João 8:32, Jesus disse: "Conhecerão a verdade e a verdade os fará livres." Essas palavras não apenas descrevem um conhecimento intelectual, mas a experiência transformadora que ocorre quando uma pessoa encontra em Cristo a verdadeira liberdade espiritual. A mensagem que Jesus proclamou se distingue por seu poder de restaurar vidas, que foram quebrantadas pelo peso do legalismo religioso. Ao longo da história, Jesus confrontou duramente os líderes religiosos que impunham sobre o povo cargas que Deus nunca estabeleceu. Em Mateus 23:4, ele descreveu essa atitude com essas palavras: "Atam cargas pesadas e difíceis de carregar,
e as colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-las nem com um dedo. Essa denúncia revelou que o verdadeiro propósito da fé não é submeter as pessoas a uma lista interminável de regras humanas, mas levá-las a experimentar a graça de Deus em toda a sua plenitude. O poder libertador de Jesus se manifestou na forma como ele tratou aqueles que haviam sido marginalizados e condenados pela religião de seu tempo. A mulher surpreendida em adultério, ele não a rejeitou nem a humilhou, mas lhe estendeu misericórdia e lhe deu uma nova oportunidade para viver em liberdade. Em João 8:11, ele lhe disse: "Nem eu te condeno. Vai e não peque mais." Esse encontro revela que o coração de Deus não se deleita no castigo, mas na restauração de quem se afastou. A graça de Cristo não apenas perdoa, mas também cura as feridas da rejeição, da culpa e do temor. A liberdade que Cristo oferece se opõe diretamente ao sistema de controle imposto pelas testemunhas de Jeová. Onde eles infundem medo, Jesus oferece paz. Onde eles promovem exclusão, Jesus estende os braços para receber o perdido. Onde eles estabelecem normas rígidas, Jesus chama a uma relação pessoal baseada no amor e na confiança. Em Mateus 11:28-30, ele disse: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve." O amor de Cristo é radicalmente diferente da estrutura de poder que caracteriza as testemunhas de Jeová. Eles ensinam que somente um pequeno grupo de pessoas, conhecido como corpo governante, tem autoridade para interpretar as Escrituras e ditar o que é correto para a vida de seus membros. Esse modelo contradiz a mensagem do Novo Testamento, que revela que todos os crentes têm acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Em Hebreus 4:16, somos convidados a nos aproximar dele com plena confiança. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar no momento de maior necessidade. Essa relação direta com Deus é o fundamento do cristianismo autêntico, uma fé que não depende de mediadores humanos, nem de instituições religiosas que impõem sua própria autoridade. A verdadeira esperança que Jesus oferece não está condicionada pelo cumprimento de normas humanas, mas pela obra que ele mesmo realizou na cruz. Em João 19:30, Cristo proclamou: "Está consumado." Essa declaração não apenas marcou o fim de seu sacrifício, mas também o cumprimento de tudo necessário para que o ser humano fosse reconciliado com Deus. Não há obra adicional que possa acrescentar valor ao que Cristo já completou. A salvação é um presente merecido que se recebe pela fé, não uma meta que se alcança por meio de esforços humanos. As testemunhas de Jeová tergiversaram essa verdade ao ensinar que somente aqueles que demonstrarem lealdade absoluta à organização poderão alcançar a vida eterna. Essa doutrina gera uma ansiedade constante em seus membros, que vivem com o temor de não serem suficientemente dignos para serem aceitos por Deus. O Evangelho, por outro lado, apresenta uma mensagem completamente diferente. Em Efésios 2:8-9, afirma-se: "Porque pela graça vocês foram salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." Essa verdade elimina o fardo do perfeccionismo religioso e revela que é Cristo quem, por amor, tomou sobre si o peso que o ser humano jamais poderia suportar. A verdadeira esperança que Jesus oferece não apenas transforma o destino eterno de quem crê nele, mas também restaura o coração ferido pela rejeição e pela manipulação religiosa. Aqueles que foram expulsos, afastados ou isolados por se distanciarem da organização, Cristo oferece a segurança de um amor que nunca abandona. Em Romanos 8:38-39, o apóstolo Paulo declarou com convicção: "Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Esse amor inquebrantável é a maior fonte de esperança para quem foi ferido pela manipulação e pelo controle religioso. Onde as normas humanas deixaram vazio e confusão, Cristo oferece plenitude.
Onde a rejeição semeou dor, Cristo brinda consolo. Onde o temor escravizou o coração, Cristo enche de paz. Essa é a verdadeira vida que Deus deseja para seus filhos. Uma vida de liberdade que se encontra ao reconhecer que Jesus já pagou o preço por completo. A saída do controle das testemunhas de Jeová pode parecer difícil para quem viveu anos sob a pressão de suas ensinanças. O temor de ser rejeitado, a incerteza sobre o futuro espiritual e a dor de perder relações significativas são barreiras que muitos enfrentam ao tomar a decisão de se afastar. No entanto, a promessa de Cristo permanece firme. Ele é o bom pastor que sai ao encontro de quem está perdido e confuso. Em João 10:11, Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Essa imagem revela que Cristo não apenas guia, mas também protege, cuida e restaura aqueles que confiam nele. O caminho para a verdadeira liberdade espiritual começa ao reconhecer que não é necessário pertencer a uma organização humana para ter uma relação genuína com Deus. Jesus abriu acesso direto ao Pai, sem barreiras ou intermediários que imponham regras humanas. Em João 14:6, ele declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação elimina qualquer ideia de que a salvação depende de pertencer a um grupo religioso específico, pois somente Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. As ensinanças distorcidas que, durante anos, prenderam tantos sob o controle das testemunhas de Jeová, não têm poder para resistir à verdade que Cristo proclama. Seu amor é mais forte que qualquer sistema religioso, sua graça é mais poderosa que qualquer doutrina manipuladora, e seu sacrifício é suficiente para restaurar o que o legalismo tentou destruir. Jesus continua chamando todos os que estão feridos, cansados e sobrecarregados a encontrar nele a paz e a esperança que somente o verdadeiro Evangelho pode oferecer. Em Apocalipse 3:20, ele estende esse convite com palavras cheias de amor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa é a promessa que espera todo aquele que decide deixar para trás a escravidão do temor e abraçar a liberdade que somente Cristo pode dar. A história das testemunhas de Jeová é um claro lembrete de que nem tudo que parece espiritual realmente provém de Deus. As aparências religiosas, as estruturas organizadas e até mesmo o uso constante da Bíblia não garantem que a mensagem ensinada seja fiel à verdade do Evangelho. Em meio a doutrinas manipuladoras e sistemas que escravizam a alma, Cristo continua sendo a resposta que transforma e restaura. O verdadeiro propósito da fé não é se submeter a uma instituição humana, mas encontrar em Jesus a fonte de vida, paz e liberdade que somente Ele pode oferecer. Ao longo da história, muitos tentaram se apresentar como a única voz autorizada para interpretar a vontade de Deus. A manipulação espiritual não é algo novo. Desde os tempos de Jesus, líderes religiosos buscaram impor suas próprias regras, acreditando que por meio do controle, garantiriam a obediência das pessoas. No entanto, a verdadeira fé não se constrói sobre o temor, mas sobre a relação íntima com Deus, que se edifica na confiança e no amor. Em Mateus 22:37, Jesus resumiu a essência do Evangelho com estas palavras: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Essa declaração revela que o propósito principal da vida espiritual não é cumprir uma lista de normas humanas, mas aprender a amar a Deus livremente sem o peso do medo, nem as correntes do controle. A mensagem de Cristo foi sempre direta quanto à forma como seus seguidores deveriam se relacionar com Deus. Em vez de estabelecer uma hierarquia que controlasse as decisões das pessoas, Jesus ensinou que cada crente podia se aproximar diretamente do Pai, sem intermediários humanos que manipulassem a fé. Em João 4:23 ele declarou: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que o adorem. Essa ensinança mostra que o plano de Deus nunca foi que seus filhos dependessem de uma estrutura religiosa para encontrar a verdade, mas que se aproximassem dele com um coração sincero e disposto a ouvir sua voz. As testemunhas de Jeová construíram uma organização que promete segurança,
mas que na realidade privou seus membros do gozo e da liberdade que Cristo oferece. O constante temor à rejeição, a ansiedade por não serem suficientemente dignos, e o sentimento de culpa que muitos carregam são sinais de que a mensagem que lhes foi ensinada está longe de refletir o amor incondicional de Deus. Quando uma pessoa descobre que o amor de Cristo não se baseia no desempenho pessoal, mas na graça imerecida que Ele oferece, abre-se uma porta que conduz à verdadeira paz interior. Em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo afirmou: portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz é o resultado de confiar que a obra de Cristo foi suficiente, sem a necessidade de acréscimos humanos que só geram incerteza e temor. O desafio para quem esteve sob o controle de doutrinas manipuladoras não é apenas compreender a verdade, mas também aprender a viver em liberdade. Sair de um sistema que, durante anos, moldou a forma de pensar e de crer pode parecer avassalador, mas a graça de Deus é poderosa para restaurar o que foi quebrantado. A fé genuína não se constrói de um dia para o outro, mas passo a passo, Cristo fortalece o coração de quem decide segui-lo. Em Isaías 41:10, Deus dá uma promessa que continua vigente para todos os que buscam um novo começo. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O amor de Deus é mais forte que qualquer manipulação religiosa e mais poderoso que as mentiras que tentam distorcer a verdade. Jesus não chama seus seguidores a viverem em constante temor, nem sob o controle de quem impõe regras humanas. Seu chamado é a liberdade que nasce do perdão, da paz e da segurança de saber que Ele está sempre presente, mesmo em meio às lutas internas e aos temores que possam surgir. Em João 10, 27 e 28, Ele afirmou: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus continua chamando todos os que se sentem perdidos, rejeitados ou feridos a encontrar nele uma esperança que nunca decepciona. Não importa quantos anos alguém tenha vivido sob o controle de uma organização que impôs temor e culpabilidade, não importa quantas vezes tenha se sentido indigno do amor de Deus, Jesus continua sendo o mesmo, e seus braços permanecem abertos para receber todo aquele que deseja experimentar o poder restaurador de sua graça. O verdadeiro caminho para Deus não se encontra em normas humanas, nem em sistemas que pretendem monopolizar a salvação. Está em uma relação pessoal com Cristo, que deu sua vida para que ninguém tenha que viver sob o peso do temor, nem a incerteza de não saber se fez o suficiente para agradar a Deus. Em 2 Coríntios 5:17, o apóstolo Paulo proclamou: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O velho passou, eis que tudo se fez novo. Essa é a promessa que Cristo oferece a quem decide deixar para trás as correntes do legalismo e abraçar a liberdade que somente Ele pode dar. I was holding every moment like it might fall apart, filling silence with explanations, God in every part. Every second felt accounted, every thought had rules. I forgot that even oceans need some space to move. So I loosened my grip, and the noise grew thin. I needed breathing room, not an answer, not a cure, just space to feel what's true.
breathing room. I step back from the questions. I stop chasing the why. Let the moment sit unfinished. Let the reason slide. Found a softer way of standing without armor on. Turns out peace arrives unnoticed when you don't force it along. I didn't disappear. I find reappear. I needed breathing room, not direction, not control, just step between the wounds to let them close. No racing, no pressure, nothing due, just a little distance. Just breathe through. Maybe healing is louder. Maybe strength is